Bem, pessoal, boa noite aí. Boa noite, primeiro, tudo bem? Na nossa aula número 18, no ensino do curso à distância. Na aula passada, a gente falou sobre o judô, a aula sobre o judô, e estamos falando sobre lutas, né? Os tipos de lutas e tal. Não falamos semana passada, falamos do judô, hoje nós falamos um pouquinho sobre o jiu-jitsu, que é uma luta bastante conhecida também. O pessoal participa bastante, é uma luta muito procurada aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar só um pouquinho sobre o jiu-jitsu. Tá? Então, o jiu-jitsu, na sua tradução, significa arte versátil, né? Arte suave. Tá? Ele usa a força e o peso do adversário contra o próprio adversário. Então, é uma luta que não usa armas, é uma luta que usa mais a expressão corporal. Ele usa a força do peso do adversário contra ele, né? Ou então o oponente, a pessoa que está lutando com o oponente, ele vai usar a força do oponente contra ele. Tá? Então, nas guerras e batalhas, um samurai poderia ficar sem suas armas, necessitando então de um método de defesa sem elas. Então, numa guerra, numa batalha, o soldado pode ficar sem armas no confronto. Então, a gente tinha que aprender, né, a usar o seu corpo e utilizar o corpo do inimigo, a combater o corpo do inimigo, utilizar a força, o peso do corpo do inimigo para derrotar o inimigo. Então, os samurais vestiam armaduras, né, e as quedas e torções começaram a ganhar espaço pela sua eficiência. Então, a luta corporal nas guerras e batalhas, nas estratégias de guerras, né, começaram, né, a ganhar mais espaço, né, ao invés de usar as armas, né, usar as guerras corporal, tomam mais espaço. Até que utilizaram os golpes que buscam imobilizar e neutralizar o adversário através de golpes de articulação, como estrangulamento, torções na articulação, como braço, tornozelo, etc. Então, utilize o seu corpo, tá? Então, utilize o seu corpo para desequilibrar, né, o inimigo, para desequilibrar o adversário, para derrotar o adversário. Mitsuru Maeda, instrutor da Escola Kodokan, né, que eles lembram da Escola Kodokan, também nós falamos sobre o judô, levou ao mundo a arte e as técnicas do jiu-jitsu. Então, ele viajou o mundo todo, né, levando, né, a arte do jiu-jitsu, a técnica do jiu-jitsu. Em julho de 1914, Conde Koma, como é conhecido o Mitsuru Maeda, chegou ao Brasil, onde fixou suas raízes e introduziu a arte do jiu-jitsu no país. Ele veio ao Brasil em 1914 e fixou o Brasil. Morou no Brasil, fixou no Brasil, até ele falecer no Belém do Pará em 1941. Ele viajou o país inteiro, levando a arte do jiu-jitsu, levando a técnica do jiu-jitsu. Aí o Mitsuru Maeda, com o Conde Koma, que trouxe, né, a arte do jiu-jitsu para o mundo e para o Brasil. Tá? O Conde Koma realizou no Rio de Janeiro o primeiro campeonato de jiu-jitsu realizado no Teatro Carlos Gomes, em 1915. Né? Aí surgiu, nessa época, nesse torneio, surgiram as primeiras, né, regras do jiu-jitsu brasileiro. Tá? Então, todo lutador deverá se apresentar decentemente, com as unhas das mãos, dos pés perfeitamente cortados. Deverá usar traje de kimono, que o Conde Koma lhe facilitará. Não é permitido morder, arranhar, pegar com a cabeça ou com o punho. Quando se fizer uso do pé, nunca se parar com a ponta, e sim com a curva. Não se considera vencido o que tem a espátula, as costas, em terra, ainda que tenha caído em primeiro. Ou seja, o oponente tem que estar com as costas viradas no chão, imobilizado, com as costas viradas no chão. Se ele não tiver as costas viradas, não imobilizado com as costas no chão, né, ele não se considera derrotado. O que se considera vencido de mostrar dando 3 palmadas sobre o acolchoado, sobre o próprio corpo adversário. Como utiliza as técnicas de luta, vocês observam no UFC.
Então, quando o lutador desiste da luta, quando o lutador está totalmente imobilizado pelo oponente, e dá 3 tapinhas, né, palmadas sobre o acolchoado ou sobre o corpo adversário, dizendo que a luta deve ser encerrada, dizendo que não aguenta mais, que ele está imobilizado, desistindo da luta. Tá? O juiz considerará vencido o que, por efeito da luta, não se recorde que deve se dar 3 palmadas. Então, tem que dar 3 palmadas. Se der 2, tem que 3 palmadas. As lutas se dividirão em rounds ou encontros de 5 minutos por 2 de descanso, tendo o juiz de campo que contar os minutos em voz alta para maior compreensão do público. Então, a luta é dividida em rounds, né? Cada round é de 5 minutos, tá? Cada contado 5 minutos. E no intervalo de um round para o outro, tinha 2 minutos de descanso. Tá? O juiz tem que falar em voz alta para que o público possa acompanhar. Então, o juiz tem que explicar ao público que está no momento de intervalo, está no momento da luta, e o tempo de descanso. Se os lutadores caírem por fora do tapete sem que nenhum deles tenha avisado, o seu juiz deve obrigá-los a colocar de vez no centro do acolchoado, em pé, frente a frente. Se o oponente sair do ringue, do ringue lá, for para fora do ringue, ele tem que voltar. Ringue não, é aquele espaço onde é a luta, não, antigamente não era ringue, mas é um espaço onde é a luta, ele tem que voltar e os dois têm que ficar frente a frente para recomeçar a luta. Substituirão em suas obrigações os seus juízes ou os seus jurados. Nem a empresa, nem o lutador que vencer é responsável pelo maior mal que possa sobreviver ao vencido. Se por tenacidade não quiser dar o sinal de convencionado, para terminar a luta e declarar-se vencido. Ou seja, o oponente, se ele não se declarar vencido, dando os 3 tapinhas, e se acontecer alguma coisa com o seu oponente, então ele não vai, o juiz e os jurados não terão a responsabilidade, nem a empresa nem a empresa, nem o lutador, nem a organização da luta. Então, se o oponente está imobilizado, não deu os 3 tapinhas, continuar, ele está forçando a continuar a luta. Se ele passar mal, se ele tiver um súbito, se quebrar uma articulação, então ele pode, se ele não desistiu, né, o juiz e os jurados não terão a responsabilidade sobre isso. Motivado pelo pai, Gastão Gracie, né, o Carlos Gracie foi aprender arte de jiu-jitsu com o mestre, com o Conde Coma, né, em 1915. Então, o Gastão Gracie era o pai do Carlos Gracie. Carlos Gracie, todo mundo sabe que levou o jiu-jitsu, né, ao Brasil inteiro, a arte do jiu-jitsu, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, a família Gracie, uma família muito conhecida no jiu-jitsu, uma família muito conhecida por levar essa arte do jiu-jitsu, e que o Carlos Gracie aprendeu, né, com o mestre Conda, com o Conde Coma, em 1915. Em 1925, no Rio de Janeiro, o Carlos Gracie abriu a primeira academia de Rio de Janeiro no Brasil, assessorada pelos irmãos Gastão e o Oswaldo Gracie. O Hélio Gracie, seu irmão, se destacou pelas inovações técnicas que promoveu como instrutor e pelo espírito amado. O Hélio Gracie é muito conhecido também no jiu-jitsu, tá? Assim como o Carlos Gracie. O Hélio Gracie teve várias técnicas de jiu-jitsu, inovou várias técnicas de jiu-jitsu, tanto que ele era franzino, magrinho, mas mesmo assim ele levou o jiu-jitsu a um nível muito alto, né? Em consonância com as técnicas do Conde Coma, os Gracie continuaram no Rio de Janeiro a defender a arte do jiu-jitsu. A família Gracie aprimorou as técnicas do jiu-jitsu, sendo que a maior diferença do jiu-jitsu tradicional é o fato que os japoneses privilegiam as quedas, enquanto as técnicas dele privilegiam a luta no chão. Então, quando você percebe, né, quando a família Gracie lutado, né, os seus instrutores, os alunos Gracie, eles utilizam mais o chão, utilizam mais o solo
né? Eles têm uma preferência na luta no solo. Tá? Então, quando você vê uma luta, por exemplo, do UFC, se o lutador, né, for lutador de jiu-jitsu nas quedas, e for lutar o jiu-jitsu no UFC, você ver, ele é muito mais perigoso quando coloca o oponente no chão, quando ele faz uma luta no chão. Né? Então, muitos oponentes, quando observam, né, se o lutador é um lutador de preferência de jiu-jitsu, né, se for para o chão, é perigoso. Se for para o chão, ele vai, com certeza, vai dar muito trabalho. E, atualmente, o jiu-jitsu brasileiro é mais difundido que o original japonês, sendo, inclusive, exportado para o Japão e para o resto do mundo. Então, você vê a importância que a família Gracie teve, né, para difundir a história do jiu-jitsu. Tá? Então, o jiu-jitsu não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Tanto, né, que o jiu-jitsu brasileiro é mais difundido que o original japonês. Tá? Então, muito importante, a família Gracie tem uma grande importância no jiu-jitsu no Brasil, como no mundo inteiro. Muitos pensam que o jiu-jitsu é um esporte violento, né, que pode gerar seus adeptos comportamento agressivo. Então, há certo um preconceito, né, do jiu-jitsu. Aquela pessoa luta jiu-jitsu ou não, né, a pessoa se pergunta se a luta jiu-jitsu já tem um certo problema que é uma pessoa agressiva. Muito pelo contrário, se aprender a arte do jiu-jitsu, né, se aprender a arte, a técnica do jiu-jitsu, pode ver que não tem nada a ver com agressividade, não tem nada a ver com a violência. Né? E que o jiu-jitsu era treinado, muitas vezes é treinado em escolas, treinado nos clubes, nos condomínios, tá? E é até bom o adolescente, a criança, adolescente, treinar o jiu-jitsu, que é uma ótima atividade física, né? É um trabalho de defesa corporal, trabalha também a disciplina, né? Então, o jiu-jitsu não tem esse lado agressivo. Ele trabalha muito mais com a técnica, com o corpo, né? Com a disciplina corporal. Tá? Então, o jiu-jitsu, além de trabalhar com a defesa pessoal, ele contribui para as pessoas o melhor condicionamento físico, o melhor condicionamento mental, né? Trabalha a coordenação motora, né? Também trabalha a disciplina da pessoa. Tá? Então, todas as pessoas de todas as idades podem aprender e praticar o jiu-jitsu. Tanto que, quando você vê o Gracie, por exemplo, os irmãos Gracie, é sensacional. Ele já com uma idade avançadíssima, uma idade avançada, ele tem uma técnica de solo impressionante, muito melhor até que os lutadores mais jovens. Tá? Então, se for aprender uma luta, se for aprender uma arte de uma luta, né, tanto no judô, no jiu-jitsu, é muito legal as pessoas de todas as idades fazerem uma luta, né? Fazer uma coisa que trabalha com o corpo, trabalha com a mente, né? Trabalha com a coordenação motora, com a disciplina. Então, pessoal, essas aí foram as nossas fontes no nosso estudo de hoje. Tá? Fazer a atividade 18, que está na sala virtual, que eu vou deixar na sala virtual. Qualquer dúvida, vocês me falam aí. Tá ok? Pessoal, uma boa noite para vocês aí. Eu estou à disposição para vocês para esclarecer qualquer dúvida na sala virtual no Google. Tá ok? Pessoal, obrigado aí, uma boa noite para vocês.